Bem-vindos a mais um Cultura e Saber. Hoje a gente recebe o Israel Moreira, ele que nasceu e cresceu na periferia de Campinas. Aos 42 anos decidiu mudar aí de rumo e realizar um sonho de comunicar as vozes da periferia através da escrita, através dos livros e de um dom também da comunicação, né, Israel? Obrigada por participar aqui conosco. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom poder falar de Campinas, estando em Campinas, para todo o país. Campinas é uma cidade com muitos problemas, como toda grande metrópole, mas é uma cidade apaixonante, porque quem vem para cá dificilmente sai novamente. Eu nasci, cresci, continuo morando aqui, e quem sabe eu também passe depois para um outro plano, também estando em Campinas, porque é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, mesmo reconhecendo que ela é uma cidade conservadora, né, sua maioria na sua questão política, econômica, excludente, que é como todo problema de uma grande cidade, mas ela é apaixonante pela sua história, pelas suas pessoas, pela sua gente. Israel, eu já queria até começar pedindo para você contar como é que é esse processo de comunicar as vozes da periferia e por que que isso era um sonho seu. Primeiro por fazer parte, ser parte, né, dessa construção. Eu nasci numa região, na época dos anos 90, violenta, né, com a questão do tráfico, a questão da explosão do final dos anos 90, da questão de sequestros em Campinas, que foi uma situação impactante para a época, a morte do prefeito. Nós tivemos um prefeito assassinado Nossa. em 2001, né, já no início do novo século. Então eu estava ali vivendo tudo isso e queria, sempre tive essa vontade de escrever ou de contar essas histórias. Consegui através do jornalismo, que é uma carreira que a gente sempre diz que foi picado, né, foi o Aham. bichinho do jornalismo, Aham. porque não era o meu sonho quando moleque, era jogar futebol, ser jogador de futebol. Ser jogador de futebol da Associação Atlética Ponte Preta, que é o meu time aqui na cidade e no mundo todo. Depois quis ser professor de história, acabei não sendo nenhum dos dois, acabei estudando sociologia, mas nunca exerci a profissão também. Aí depois de muitos anos trabalhando num outro ramo profissional, o jornalismo, a pandemia, né, Te puxou. a pandemia fez com que o jornalismo me observasse e falasse: acho que esse rapaz pode ser um dos nossos. E eu acabei entrando para o jornalismo com essa vontade de contar histórias, da onde eu vim, da onde eu nasci, não as minhas histórias, apesar de sempre ter um pouco dela em Uhum. tudo que eu faço, mas muito das histórias das pessoas que nasceram comigo, que estiveram ao meu lado na mesma caminhada e tal. Então, acho que o jornalismo cumpre esse papel de contar essas histórias, e eu sou o robozinho que vai Uhum. contando. Então, a partir daí, a gente começou a ter essa intenção, ideia e vontade de escrever Uhum. sobre esse período dos anos 90. Antes disso, eu acho que ainda muito movido pelo futebol. Aliás, foi o futebol que me levou a essa questão do jornalismo, né? Porque dentro do jornalismo, para quem quis ser jogador de futebol, o jornalismo esportivo talvez tenha sido a primeira Uhum. porta. Eu não consegui até hoje trabalhar no jornalismo esportivo diretamente. Fiz alguns trabalhos, mas nunca efetivos, né? E acabou que o futebol na pandemia aproximou muitas pessoas, porque você não tinha os jogos Uhum. oficialmente. Então, eu senti ali uma necessidade de aguçar um pouco a memória das pessoas em Campinas e da torcida do futebol, da torcida da Ponte Preta, e criei uma página na internet, na rede social, contando um pouco da história do clube. E aquilo foi, na pandemia, foi, né, crescendo, aumentando, porque as pessoas estavam em casa e não tinham jogos, e eu tinha um acervo, um arquivo legal, tenho ainda, é verdade. Então a gente começou as postagens e aquilo foi me convidando, foi chamando para novos convites, participar de uma live daqui, uma live dali. Aí as coisas aconteceram, dali um passo para seguir numa web rádio, tendo um programa na web rádio, dali para uma rádio comercial, e as coisas foram acontecendo. Eu não tinha formação em jornalismo, então eu comecei a estudar no final de 22, e aí estou ainda, né, caminhando até o final da graduação e já tendo muitas oportunidades na área. E sempre tive eu acho que eu tinha um compromisso, não só um sonho ou desejo, mas um compromisso de falar daquilo que eu vivi. Uhum. Acho que era um compromisso que eu tinha com o bairro onde eu nasci, a Vila Uhum. Rosimbo Maia, com a região,
aqui de Campinas, onde eu nasci, então acho que eu tinha um dever de contar um pouco do que foi aquele momento, a escola, como ela foi importante não só na minha vida, mas de todos que estavam comigo naquele período, que viveram, né, comigo. Aquilo que eu queria muito que um bairro pudesse ter na época, que a gente não tinha, então eu conto um pouco disso no livro que foi lançado recente, em agosto, Entre Ruas e Sonhos, e foi um livro que remete as pessoas a quem não viveu, de conhecer um pouco dos anos 90, e quem viveu poder relembrar algumas coisas. Ele começa no período da Copa do Mundo de 94, e Também dali trazendo o esporte, né, o futebol também, para sua sempre. história. Aliás, tem É. muito do futebol dentro. Até as pessoas me perguntam se é um livro biográfico, eu digo que não é um biográfico, apesar de me identificar, claro, Uhum. com o personagem principal, que é o Marquinhos Poeta, que tem um sonho de escrever um livro e Uhum. ser professor, eh, e ele acaba trilhando alguns caminhos até chegar nesse objetivo. Mas, e os anos 90, claro, se imaginar a década de 90 comparada com hoje, então a Hum. gente sem celular, sem internet, apenas a nossa forma de ter a notícia, de ter o conhecimento, era TV aberta, Sim. rádio, jornal impresso. Então, isso está muito presente também no livro. E, claro, o livro, né, ou os livros, a literatura, a coleção Vagalume, que foi onde muito tudo aflorou na época. Então, eu acho que é um livro bacana para a pessoa que queira conhecer um pouco da década, como foi, principalmente aqui em Campinas. Eu acho que faltava. A literatura nacional, ela é maravilhosa, Uhum. linda. Tantos personagens, tantos escritores que o Brasil produziu e ainda produz. Eu acho que faltava Campinas, o interior de São Paulo. Quem sou eu de estar na prateleira dos grandes? Não, não é isso, mas acho que Estar na precisava estar com. prateleira. É, e está contando essa história e Uhum. está lá presente nas prateleiras, Uhum. tá a história da Periferia de Campinas, que eu acho que é fundamental. E como é que foi para você ver, os seus livros, né, em prateleiras como essa daqui da Livraria Candeeiro? Como é que foi ver o que você fez em papel físico e depois ver Olha, numa essa prateleira? é uma construção muito, claro que envaidece demais, né, é aquilo de você ver concretizado, você ter concretizado aquilo que saiu da sua cabeça, ou que saiu daquilo que você viveu, sentiu, ouviu. Eu acho Uhum. que isso é o mais importante, né, ter ouvido muitas pessoas naquele período. Eu era um adolescente que ouvia muito, que brigava muito, que arrumava muita confusão, é bem verdade, mas sempre tinha um escape, que era o futebol, Uhum. que era a leitura da revista Placar, por exemplo, que é uma revista Uhum. que marcou a minha adolescência, assim como a revista Raça, que eram, pra gente que, na periferia, negro, homens, mulheres, né, pobres, naquele período a gente tinha pouco acesso ou pouca visibilidade, então a gente não se identificava ou não se via na grande mídia, como hoje, mas na época era muito mais difícil. Tanto é que é só você assistir as novelas da época, né? Os negros, os pobres aparecem poucos e quando aparecem Uhum. em funções subalternas. É hoje uma realidade bem diferente, né, com inúmeras protagonistas, né, a questão negra mais aflorada, mais discutida, né. Na época não se falava em cota, não se falava em. E a gente tinha nas revistas, no pagode dos anos Uhum. 90, no hip hop, aquilo que a gente podia se identificar e se identificou. E ver o livro que traz tudo isso, traz a revista Placar, a Raça, o pagode dos anos 90, o hip hop. Não tem como um jovem da periferia dos anos 90 no estado de São Paulo, não só em Campinas, mas no estado de São Paulo, não ter vivenciado o que o Racionais fez na vida de muita Uhum. gente, e eu sou um deles, então não tem como não trazer isso também. Então há citações do Racionais, há shows Racionais em Campinas, que o personagem
Cultura e Saber tá de volta, a gente continua a nossa conversa com o Israel Moreira. Inclusive, quero voltar a falar do seu livro, do mais recente, né, o Entre Ruas e Sonhos, porque é um livro que também trata, a gente falou disso no primeiro bloco, mas também trata de exclusão, resistência e sonhos, como diz o próprio nome. Qual foi o maior desafio de escrever sobre esses temas? Você revisitou muito da sua infância, você falou que o Marquinhos Poeta, ele tem um pouco de você, mas não tem só de você. Então, como é que foi revisitar esse tema, revisitar a sua infância? Olha, acho que esse é o grande prazer da escrita, né, Uhum, de mergulhar eu sempre digo que o Entre Ruas e Sonhos é um romance, mas que não foge de uma crônica, de uma crítica, de uma uhum. realidade. Eu acho que é muito que a dona Conceição Evaristo escreve, né, eu sou apaixonado pelos livros dela, e ela sempre tem esse romance mergulhado numa crítica social de uma realidade que ela também vivenciou, ou a sua família, e tal. Então eu acho que esses livros nesse estilo de literatura, muito já apelidado de literatura marginal, talvez, Uhum, né, de uma realidade periférica por outros grandes autores, eu acho que esse mergulho ele é praticamente a razão principal de mergulhar naquilo que você viveu, é claro, daquilo que você carrega, mas das pessoas que estiveram com você. Então, o livro ele tem muito disso, tem muito das pessoas que viveram com Israel e que eu fiz também uma questão, claro, que na ficção, com nomes, com uhum. personagens diferentes, mas de relembrar muito daquilo do que foi a minha vida na Vila Erosmil Maia, eh, principalmente a questão da violência, a questão do sonho de ser o jogador de futebol, de querer ser o jogador de futebol e durante os caminhos da vida, durante o período da vida, você desviar esse caminho, buscar uma outra situação, porque senão a vida pode te pregar algumas coisas, e naquela época era mais difícil. Eu cresci com muitos jovens só com a figura materna, então meu pai não era presente, então eu tive só minha mãe e minha avó. Como muitos, como a realidade é muito, ainda continua sendo essa no país, as mulheres chefes de casa, as mulheres que cuidam dos filhos sozinhas, né? Então eu passei por isso. E a questão racial também muito presente, porque minha mãe Hum, e minha avó brancas, né? Meu pai negro, mas nunca tinha a figura dele presente. Então, e aquilo sempre onde eu ia com a minha avó, as pessoas perguntavam de quem eu era filho, né? Porque não uhum, relacionava que eu era neto dela por ela ser branca e eu não. Então, isso também está presente no livro, com outros personagens, com outra forma de conduzir a história, mas era uma situação presente que ainda é presente na vida de uhum. muita gente, né? A questão da miscigenação, hoje as pessoas discutem mais, como a gente falou no primeiro bloco, as pessoas hoje discutem a questão do racismo no país, o racismo aquele eh, que é camuflado, né? Esse racismo que até recreativo, a gente pode dizer, que é Uhum. essa questão que todo o negro moleque no Brasil já foi Pelé, Buiú, Mussum, né? Sempre Uhum. com. E a gente tá tudo bem, né? Na época não se levava, tudo bem, você é o Pelé, você é o Buiú, você é o Café, você é o Mussum, você é isso. E todos nós passamos por isso, né? Nós, jovens negros da época, vivemos por isso e foi até uma forma de crescer mais forte até, de depois, no início dos anos 2000, né? Da questão da discussão das cotas, de outras discussões, você acaba tendo, sabendo o que passou, o que viveu, entendendo um pouco para poder chegar a discutir, debater. Não, muitos hoje não aceitam mais esse tipo de questão, né, dessa questão recreativa do racismo, mas foi um momento que também fortaleceu a escrita dessas vivências, escrevências, vivências, como diz a dona Uhum. Conceição, porque acho que o mergulho, a imersão na literatura, quando você não foge dessa realidade, ela é imprescindível para você entender. E para tentar fazer com que as pessoas também, quando lerem, Uhum. entenderem, né, o que você está falando, de onde principalmente você está falando e para quem você está falando. O Entre Ruas e Sonhos é um livro da periferia, para quem está na periferia principalmente, claro que a literatura ela Uhum. né, universal, então qualquer pessoa lê, mas basicamente ele tem esse foco de mostrar a periferia
também principalmente para quem está e vive ainda na periferia de Campinas e do Brasil todo. E você falou, né, que, não é um livro bibliográfico, mas que, obviamente, você se inspirou muito na sua história, na história de pessoas ali, para transformar, para criar o Marquinhos Poeta, que é o personagem principal. E tem algumas questões ali que não que definem, mas que permeiam a vida dele, como o rap, o futebol, que você falou que também era uma coisa muito importante, e a literatura. E aí isso também me chamou a atenção de entender com você como é que a literatura também esteve na sua infância, como que iniciou, essa sua busca e esse seu interesse pela leitura? Olha, acho que é o papel da escola, né, Uhum. escola pública, básica aqui em Campinas, que eu tenho muito orgulho de ter, vivido minha vida toda na escola pública aqui em Campinas, na época, 1º grau, depois 2º grau, ensino médio, né, hoje ensino médio, ensino É. fundamental. Então eu tenho um maior orgulho e um compromisso com isso, porque foi ali que eu tive esses primeiros contatos com literatura, com os livros. Em casa, meu primeiro contato foi o jornal impresso, porque minha mãe era Uhum. assinante de jornal impresso na época, então a gente ficava esperando 6 horas, 7 horas da manhã chegar o jornal Aham. para poder ter a leitura e claro que eu lia a parte do futebol, a parte do esporte, confesso. A parte de cidades e política não me atraía muito naquela época, então eu queria ler o esporte, ler o futebol, quem era o jogador que estava na capa, Uhum. qual era a história que estava sendo contada. Mas tem um fato, que é curioso que me, impulsionou nisso. Minha mãe adorava, além de livros de revistas de palavras cruzadas, mas ela adorava os romances que vendiam em bancas, Aham. chamados Sabrina, Samantha, eram Aham. livros rosas que né, uns casais bonitos, né? Aham. E ela adorava essas revistas, então ela sempre me falava: "Vai lá na banca, compra, aí pega uma revista que você quiser, tal, com o dinheiro que sobrar", mas primeiro era o livro, então eu comprava o livro, aí sobrava, às vezes eu comprava revista de novela, que era outra coisa também que os anos 90 produziu muito, que eram os Aham. telespectadores de novela, assim, adorava novela, adoro até hoje. Então eu comprava e sempre tentava comprar a revista Placar, que na época, claro, muito mais acessível com a questão do preço e tal. Então a gente sempre, ali foi o início de tudo, né, um pouco do impresso, a revista, até que, no final dos anos 90, eu trabalhava numa rede de fast food famosa, né, grande aqui na cidade, foi meu primeiro emprego, e dali eu fui servir o exército e quando eu voltei, eu conheci um rapaz que trabalhava comigo, e ele estava em mãos com a revista Caros Amigos. Hum. E tinha uma entrevista do Ferrez, que estava falando do livro Capão Pecado, que eu não conhecia, e eu achei aquilo interessante, comecei a comprar a revista Caros Amigos, e comprei o livro Capão Pecado, que foi assim, ao lado do Capitães de Areia, são os 2 livros da minha vida, tipo, né, aquilo me impulsionou muito a Uhum. querer, escrever, a querer ser, a ser o Ferrez, né, até tenho por ele um respeito, porque, assim, foi um cara que, sem conhecer, assim, mudou muito a vida de muito moleque, muito adolescente na época, com o livro Capão Pecado, e comecei aí a ter acesso às revistas, né, a Raça, a Caros Amigos, né, e você começa aí, a sua cabeça começa a mudar um pouco, começa a questionar mais, e o Capão Pecado foi a primeira, assim, foi o livro que mudou praticamente a minha percepção, assim, da periferia, de falar: "Pô, a gente precisa escrever". E eu lia aquilo e falava: "Pô, Campinas podia ter isso também, né". E você começa a ter contato com os livros do Rio de Janeiro, Cidade de Uhum. Deus, né, que é um livro sensacional do Paulo Lins, é famoso pelo filme, mas o livro é maravilhoso, a primeira edição, e ali você começa a ter aquele contato, aquela linguagem, que é aquilo que você vive, claro, com gírias diferentes, do Rio, da capital de São Paulo para o Hum. interior, para Campinas, mas você entende, você sabe o que é, e eu acho que faltava isso para a cidade e para Campinas ter, né, nas prateleiras, mas esse foi o primeiro. Aí Capitães de Areia, que eu conheci na escola, no ensino médio, Capitães é minha professora de português, professora Isabel, maravilhosa, não esqueço até hoje do nome, de quem é, Uhum. que me ensinou que me apresentou as obras do Chico, que eu não conhecia nos anos 90, ela era apaixonada pelo Chico Buarque, e apresentou o Capitães de Areia, e que eu também não conhecia, e aquilo, eu já finalizando o ensino médio,
acabei conhecendo o Capitães de Areia e sou, assim, alucinado pelo livro, pela obra do Jorge Amado. Então aí conheci as biografias, né, a biografia do Malcolm X, que para mim foi muito importante no momento que eu queria ser professor de história, então Uhum. aquele livro falou, cara, é isso que você quer? Então vai conhecer a história do negro na América, do negro no Brasil. E eu fui conhecendo, né, pesquisando, encontrando Abdias Nascimento, Clóvis Moura, Joel Rufino dos Santos, que eram poucos, Milton Santos, né, professores negros que a gente fala, pô, eles existem, né, e a gente, muito pelas revistas, né, pela Raça e pela Caros Amigos, que tinha trabalho deles divulgados e tal, e eu fui acabando, né, conhecendo mais, querendo mais, lendo mais, Uhum. e chegava o momento do meu período já com 20, 21, que eu não saía de casa porque preferia ficar Preferia lendo. ficar lendo. Sim. Então hoje eu não vou, porque a gente na época alugava muita fita cassete, né. Aham. Tá, não, hoje eu peguei fita na locadora do filme do Malcolm X, do filme Zumbi, eu quero assistir do Quilombo dos Palmares, eu quero assistir Ganga Zumba, então eram filmes que a gente ia pegando, os filmes, de gangues americanas que eu adorava, né, Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, Boys in the Hood, do John Singleton, então eram filmes que foi moldando, assim, aquele Uhum. período e que a gente nós fomos ficando mais ainda nesse mundo, nesse ambiente, que resulta tudo nisso que está no Uhum. Entre Ruas e Sonhos, né? Esse período. Mas de novo, né? Não é um livro biográfico, Fique claro, que apesar das fique claro, apesar da semelhanças, semelhança, mas não é é um uma livro. mera coincidência. Uma mera passagem, mas eu acho que é uma homenagem Uhum. às pessoas que estiveram comigo nos anos 90, Uhum. aos meus professores, ao bairro, Uhum. né, ao meu time, eu acho que as revistas, eu acho que é uma homenagem, o Entre Ruas e Uhum. Sonhos, para que aquele período não se apague. E até falando dessa questão do seu gosto por futebol, esporte, né, porque o livro que você lançou até antes, né, do Entre Ruas e Sonhos, chama Defensores, os grandes zagueiros da história da Associação Atlética Ponte Preta. Une aí essa sua paixão pela Ponte Preta, É. também essa sua paixão pela comunicação, pelo jornalismo, porque também foi um processo, né, jornalístico ali, de Muito, investigação. muito. O Defensores, esse foi o primeiro, assim, né, aliás, é o primeiro, mas daquilo que você me perguntou de ver a concretização do É. que saiu da sua cabeça, o Defensores foi o primeiro, então, eu tentei ser jogador de futebol, né, nesse período, fui até sub-17, na época chamava juvenil, né, fui até o sub-17, depois aí, né, fui trabalhar e acabei não dando sequência porque geminiano era difícil, na época tudo que acontecia, desanimava, Aham. revoltava, eu fui um moleque revoltado, então eu acabei desistindo, eu desisti, ninguém me fez desistir, não foi a vida, foi eu que achei que não dava mais, não queria Uhum. mais, que eu queria trabalhar e ganhar dinheiro, e aí eu fui trabalhar nessa rede de fast food. Não ganhei dinheiro, Foi só mas trabalhar. fui só trabalhar e não ganhei dinheiro. Mas aí e fui um zagueiro, né, até essa minha época, jogando futebol, nas divisões de base. Fui um zagueiro mais ou menos, não era muito bom, mas acabei, né, conhecendo muita gente, tendo essa vontade e tinha esse sonho de jogar na Ponte, né, profissional, Uhum. que acabou não se concretizando, mas aí parece que eu tinha esse dever aí Uhum. de falar dos meus ídolos, que eu vi nos anos 90, mas claro, falar de jogadores que eu não vi, que eu não conheci, mas que meu avô falava, que a imprensa falava na época, que os jornais contavam histórias. Então eu acabei pesquisando, claro que boa parte deles já haviam falecido quando eu escrevi o livro, então, mas eu procurei familiares, amigos, jornalistas que acompanharam a carreira deles Uhum. aqui em Campinas na época. Então é um livro que conta a história de 13 jogadores de defesa, 13 zagueiros, que ou começaram na Ponte, tiveram o início da sua carreira na Ponte, e daí foram jogar na seleção brasileira, em times da capital, ou que depois vieram para cá, praticamente no fim da sua carreira, e se tornaram grandes nomes, né, como o Ronaldão, Osmar Guarnelli na época, mas jogadores que nasceram aqui, né, como Oscar e Polozzi, que jogaram Copa do Mundo, André Cruz, Fábio Luciano, todos esses grandes jogadores que vestiram a camisa da Ponte, nasceram aqui para o futebol
e foram para a seleção brasileira disputar a Copa do Mundo, foram jogar na Europa, foram jogar grandes clubes do Brasil. Uhum. E acho que eu tinha também esse dever comigo, mas principalmente com esses jogadores, porque o futebol, quando a gente só fala de outras posições, não sei quem faz o gol, é sempre, né, o futebol é gol, a gente sabe É, disso, né? é, Então as outras posições ficam sempre de escanteio. é. Então os zagueiros, acho que foi um dever que eu tinha de contar a história deles, mostrar que eles também fazem parte da história do futebol, e como esporte coletivo, e o futebol ele tem uma importância para o jovem, principalmente na periferia, muito grande. Talvez o futebol não saiba a força que ele mesmo tem, né, de Uhum. construção social, de mudança socioeconômica, de sonho de muita gente. Ele é o Uhum. sonho, né, de muita gente, de muita criança, e hoje de muitas meninas também. É. Isso que é maravilhoso, tem muitas meninas que querem jogar futebol. Então o futebol ele é uma força, talvez uma força estranha no ambiente, mas é uma força que talvez nem ele saiba, né? Por incrível que pareça, o É. futebol talvez não saiba a força que ele tem. E foi um livro muito bem aceito aqui pela imprensa, pelos torcedores Uhum. principalmente. É um livro que foi produzido por Vaquinha Virtual, Nossa. né? É uma editora aqui do Rio de Janeiro que acabou comprando a ideia, mas foi um financiamento coletivo. E Uhum. acabou dando certo. Acabou saindo. Até tiveram outras propostas e oportunidades para, por que que agora não escreve dos goleiros? Ah, por que que não escreve de tal fulano? Todas Tal? as posições Todas as agora. posições agora, tal. Aí falta tempo, né, É. para poder fazer. Mas a vontade a gente sempre tem, mas falta tempo. Mas eu acho que minha contribuição com o time, com os ídolos, aos poucos a gente vai deixando um pouquinho registrado, porque eu acho que eles mereciam, mais do que eu até que escrevi, mas acho que os jogadores, muitos deles esquecidos, acho que mereciam ter o registro. Israel, até para a gente finalizar, quero que você mostre os seus livros também. Eu sei que Claro, você trouxe eles aqui para a gente. Pode, trouxe. por favor, pegar aí para a gente mostrar. Então, primeiro, Esse é o o Defensores, Defensores. isso. É, Até o braço cruzado dos jogadores de defesa demonstram, né, a seriedade de um zagueiro. Aham. Talvez muitas vezes a falta da qualidade, mas é um livro que eu tenho muito prazer assim de ter escrito, de contar a Aham. história desses jogadores, atletas que não Uhum. só nasceram em Campinas, mas que nasceram para o futebol na cidade de Campinas e na Uhum. Associação Atlética Ponte Preta. Esse é um livro eh, com participação de jornalistas da cidade, Olha. né, que É. presenciaram o início da carreira de alguns deles, que eu não conheci. Então é muito legal. Está aí à venda pela internet também. Uhum. As pessoas podem buscar o Defensores. E o último, que é esse, que lançado recentemente, Entre Ruas e Sonhos, que eu sou apaixonado por essa capa. Não, lindíssima a capa, é muito bonita. Entre Ruas e Sonhos, que é a capa do Luiz Gustavo, que hoje ele é marketing digital na Associação Atlética Ponte Preta, né? Ele é Ah, funcionário do clube. E ele quem desenvolveu essa capa, que eu acho linda, né? Com livros, a bola, a sim. periferia e ele olhando, E aí né? parece Sonhando. eu ia falar isso, porque ele tá olhando de um jeito que ele tá olhando pra esperança, para o que tá vindo por aí, né, porque para o que tá vindo em diante. Nossa, essa tradução é perfeita. Eu, Gostou? Eu eu dei agora então o gostei. significado, você pode usar, Ah, pode falar que foi foi você? foi o que vocês quiseram. Não, fala que foi a intenção mesmo, pode Tá, e falar. esse livro, tudo disso que a gente falou dos anos 90, e eu quero te dar de presente Ah, para você ler, obrigada, tomara que você eba, muito goste. A obrigada. capa é maravilhosa, Muito linda, eu eu adorei a adorei a capa. capa, e tomara que você, claro que eu acho que você não viveu os anos 90, quem sabe você mergulhe. Vivi, eu nasci em 94. Ah, então era um Mas bebê em eu era criança. Eu vivi, mas eu 99. era criança. Aí você Eu vai, era então, você pequena. vai relembrar muitas coisas, quem sabe, Sim, né? sim, Alguns pagodes, né, que tá sim. citados aí, né? Algo que moveu muita É. coisa naquele período. Então é um livro bem legal, modéstia à parte falando, assim, bem legal, porque conta um período que estava um pouco esquecido. E eu acho que o mais Hum, importante, de novo, é homenagear aqueles que fizeram parte da minha vida, mas principalmente ao bairro onde eu nasci e a essa cidade que a gente está uhum. aqui, que tem muitos problemas, um passado Difícil. tenebroso, principalmente para gente, para nós da comunidade negra aqui em Campinas, mas é uma cidade que é apaixonante. Uhum. E eu, como se ela é apaixonante, eu também sou um dos que são apaixonados por ela. Hã. Eu acho que esse é a minha contribuição em vida com a cidade, com o bairro onde eu nasci, que principalmente com esses jovens desse período que
e com as escolas, né? Eu acho que esse para mim isso foi fundamental. Uhum. As escolas, eu ter retratado, ter falado dos professores da escola pública, fictícios, claro, Uhum. mas relembrando ao momento, porque eu acho que eles merecem até hoje. Se hoje eu estou aqui ao seu lado e falando para o Brasil todo, devo muito aos É professores isso. da minha infância, do meu ensino fundamental e principalmente do ensino médio. Israel, muito obrigada. Queria te agradecer pela Imagina, eu que disponibilidade, por agradeço. participar aqui conosco. Eu que agradeço e quando vocês vierem a Campinas de novo, me chamem, Pode que eu deixar. eu participo de novo. Obrigado, gente. Pode deixar. Então, eu aqui, eu e meu livro novo, vou colocar ele lá na minha estante, vou ler ele também, mas eu e ele nos despedimos então de vocês. Obrigada pela companhia e até o próximo Cultura e Saber.